Oração. Um pensamento que diz assim: se você tiver tempo para orar, Deus terá tempo para ouvir e também te instruir. Desde quando eu ouvi de uma senhora que ela orava muito e falava: Celso, se você quer vencer, quer continuar firme, sendo cristão, se preparando para a eternidade, você tem que orar. Você tem que colocar os joelhos no chão. Você tem que esquecer que está ali orando a Deus. E eu gostei daquelas instruções e passei a levantar de madrugada. Eu levantava às 4 horas, e ela falou que às 4 horas é um horário bom, ótimo, para de manhã. E eu desde então eu sempre levantei de madrugada, e agora varia muito os meus horários. Hoje eu oro às 2 horas da manhã, meia-noite, então varia muito no momento que eu acordo, eu levanto, ajoelho e oro. Às vezes quando estou muito cansado, realmente eu só peço a Deus misericórdia, deito e volto a dormir. Mas a maioria das vezes eu ajoelho e converso com Deus por muito tempo. Já cheguei a ficar mais de 3 horas, quase 4 horas orando a Deus. E isso é muito importante porque esse relacionamento, como nós já falamos em algum momento, faz com que você crie um vínculo de amizade aprofundada, de tal forma que quando Deus mandar ou realmente falar alguma coisa, você vai entender que é a voz dele ou não vai entender que é a voz dele. Deus vai te dar o discernimento e você vai passar a ter a sua própria vontade inserida na vontade de Deus, de tal forma que a vontade de Deus será como se fosse a sua própria. Então, isso vai te trazer bem, vai te fazer feliz. Eu, por exemplo, já falei para muitos jovens: você ama uma pessoa e está pronta para se casar. Inclusive tem uma neta e uns netos que querem realmente se casar, e eu falo: olha, ainda que você goste muito, ore a Deus, se for da vontade dele, tudo aconteça de uma forma assim, simples, natural, sem conflitos. E Deus vai guiar. Mas se houver algum problema no meio, Deus vai eliminar. Então você deve orar a Deus, peça para que essa pessoa que você vai se casar, se for da vontade de Deus, porque só Ele enxerga o fim desde o princípio, sabe se a pessoa vai ser boa ou não, se vai ser um problema ou dificuldade para você no futuro. Então, quando você ora a Deus: Senhor, se for da Tua vontade, abençoa. Mas se não for da Tua vontade, que o Senhor bote para longe, suma, desapareça com essa pessoa da minha vida. Porque o Senhor conhece, porque nós não enxergamos um palmo diante do nariz, mas Deus conhece o fim desde o princípio. Então as orações que eu fazia no passado, e era engraçado que às vezes eu acordava de madrugada e ajoelhava na beira da cama e queria orar. E muitas das vezes eu me peguei dormindo, acordava, estava todo dolorido, estava todo torto, já sentado no chão e querendo orar, e muitas das vezes ajoelhado mesmo, dormia debruçado sobre a cama. Mas eu fui continuamente pedindo a Deus que me desse condições e força, e eu fui tendo experiência, cada uma mais interessante que a outra. Muitas das vezes eu não acordava, eu ficava triste porque eu não acordava, e pedia: Senhor, me acorda, por favor, seja lá como for. E teve até uma vez que eu sonhei que estava caindo no penhasco, e eu acabei caindo, foi da cama. E eu despertei de tal forma, assim, eu fiquei assim: nossa, isso é estranho. Mas depois eu percebi pelo horário, eu pedi a ele que sempre que acordasse 4 horas. E aí quando eu despertei, aí que realmente eu percebi que aquilo era realmente Deus me acordando, me despertando para poder orar. E é gostoso, isso foi tornando uma coisa, eu achei engraçado até depois, contei essas experiências para muitas pessoas, e hoje está marcado na minha vida, essa comunhão, esse estado de amizade que eu entrelaço entre mim e Deus. E busco a Deus para que Ele possa me orientar. E eu me oriento através da bússola, que é a Bíblia Sagrada. Eu leio a Bíblia para saber a vontade de Deus, porque quando eu falo, sou eu que estou expressando o meu desejo, meus sonhos,
né, a minha felicidade, eu falo para ele tudo isso, né? Conto para Deus todas essas coisas boas, né, satisfatórias. E quando Deus fala comigo, é quando eu abro a Escritura Sagrada. Aí ele fala comigo, meu filho, as instruções estão aqui, o que você deve fazer para ser feliz, o que você deve fazer para você viver em paz. E se todo ser humano seguisse o que está escrito e orasse a Deus, com toda certeza a gente não tinha um mundo totalmente de cabeça para baixo como está agora por causa dessa pandemia. Estaria todo mundo nesse grande conflito que nós já falamos, assim, vitoriosos, porque nós seríamos felizes, alegres, né? E em paz com Deus. Essa é a parte principal. O que nós temos que tratar é com Deus, sempre, inclusive no dia do juízo. Você não vai ter que tratar com ninguém. Não é com os seres humanos aqui na terra, mas vai ser com Cristo. Como está lá em Eclesiastes capítulo 12, todos comparecerão perante o tribunal de Deus para prestarmos conta de tudo que nós fizemos pelo povo. Assim, a oração faz com que você crie esse vínculo e te dê condições de uma vida mais tranquila e com paz. Toda pessoa que ajoelha e ora contrito e pede a Deus com sinceridade, ela sai dali aliviada, em paz e volta a dormir. Se você não está dormindo, se você ajoelhar e orar e pedir a Deus para que você possa aprender ou possa ter sossego e paz e conseguir dormir, Ele vai te dar. Ele vai te dar um sono gostoso, suave, você vai acordar no dia seguinte uma pessoa totalmente diferenciada. Faça essa experiência, experimente realmente esse caminho, né, de oração que Cristo tem para você. E você então depois poderá até comentar, né, se você quiser, conosco a respeito das suas orações, né? De como realmente você tem sido vitoriosa, como você tem vencido as batalhas, como muitas pessoas têm vencido as suas batalhas de fé. E não é só aqui, nesse momento, né? É todos os dias. Eu hoje, nessa madrugada, eu fiz a minha oração de madrugada. Conversei com Deus para que eu pudesse fazer esses VT, me ajudar a fazer esses VT para que pudesse dar a você também essa mesma oportunidade que eu tenho, né, de ser abençoado. Então diz assim na reflexão sobre o Sermão da Montanha, né, é um livrinho que nós temos aqui, na página 160, diz assim, que a vitória não é ganha sem muita e fervorosa oração, sem a humilhação do próprio eu a cada passo. Nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com os agentes celestiais, mas voluntariamente sujeitada. Veja que coisa bacana, né? Se fosse possível forçar a influência do Espírito de Deus sobre vós com centuplicada intensidade, isso não vos tornaria um cristão. Um súdito apto para o céu não seria realmente assim desse jeito, né? Porque o Espírito Santo poderia forçar, mas ele não força. É aquilo que nós já falamos. Deus, ele voluntariamente quer que você abra a porta do seu coração, está em Apocalipse 3:20. Né? A fortaleza de Satanás não seria derribada. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Não sois capazes, por vós mesmos, de sujeitar vossos desígnios, desejos e inclinações à vontade de Deus. Mas se estiverdes dispostos a ser feitos voluntários, Deus efetuará a obra por vós, destruindo mesmo os conselhos de todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Jesus Cristo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Então, quando você se submete, né, através da oração, quando você, no caso, se expõe a Deus, Senhor, ainda que você não saiba ler, isso eu acho isso tão bacana, né? Mas você sabe ouvir, Deus ele vai te instruir de tal forma, porque você tem essa amizade de oração com Cristo, que você não vai ser confundido.
Você sabe que existem muitas vozes por aí falando que Cristo está vindo agora, é a questão da marca da besta, a questão da doença é a marca, e que a vacina vai te prejudicar, e vai isso, aquilo, outro. Então, às vezes a gente ouve muito o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, os cientistas, está todo mundo confuso, está todo mundo de cabeça para baixo. Mas nós, quando temos a comunhão com Cristo, nós temos paz. Por quê? Nós acreditamos, nós confiamos em um Deus de amor, que está ali para te dar tudo isso que você precisa para andar neste mundo totalmente turbado e conturbado, perturbado e por aí afora. Então a oração eu aprendi inclusive com a minha mãe. Minha mãe Natalina, está com 96, vai para 97 anos esse ano de 2021. Ela sempre falava, meu filho, sempre quando eu levanto, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida e oro todos os dias por vocês, para que Deus possa iluminar, para que Deus possa guardar e proteger. Então a perseverança da minha mãe na oração me trouxe aqui. Eu estou aqui fazendo alguns VTs que ela não, talvez poderia até fazer se tivesse essa oportunidade na época. E eu hoje estou fazendo esse VT, mostrando, né, como realmente o carinho da minha mãe, o carinho de Cristo, que tem orado por mim também, com certeza, todos os dias, querendo e torcendo, os anjos torcendo para que a gente possa ser vitoriosos. Deus deseja que você seja extremamente vitorioso, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa orar, você precisa criar calo no seu joelho, porque os tempos são difíceis, estão ficando mais difíceis. E quanto mais difícil, mais você tem que orar. Foi assim que Cristo fez. Quanto mais complicada estava a situação dele, perto da cruz, mais então ele buscava o poder de Deus. Que Deus possa te dar condições de força, sabedoria e também condições de ajoelhar e orar. Faça como Daniel. Ore 3 vezes, 4 vezes, o dia inteiro, como você quiser, né? Sem atrapalhar todas as outras coisas que você tem que fazer, inclusive cuidar da sua família, né? Ou das coisas que você tem que fazer, do seu trabalho em si. Mas orando sempre, mentalmente, em todo momento, em todo lugar, para que você possa ter força e vencer as suas batalhas dia a dia, momento a momento. Que Deus te abençoe.